Versávia, entre segredos e sombras. Tudo começou durante a Inquisição. Uma grande caçada às bruxas foi iniciada. Durante o século XV até o século XVIII, muitas mulheres foram mortas, acusadas de bruxaria e feitiçaria. Esse movimento tomou conta de toda a Europa, principalmente Alemanha, Escandinava, Inglaterra, Escócia, Suíça e, em menor proporção, na Rússia, Finlândia, França, Polônia, entre outros. Na Polônia, havia uma seita conhecida como as Filhas do Fogo, um grupo de mulheres que adoravam uma entidade, um ser do fogo, acreditando elas que fosse um ser que trouxesse o equilíbrio para o mundo, e que se não existisse ele, o mundo congelaria. Com as perseguições e assassinatos aumentando das mulheres consideradas bruxas, o ser do fogo cada vez mais pedia mais sacrifícios, e agora não mais sacrifícios de animais, mas sacrifícios humanos, o que gerou uma discordância dentro da seita, pois algumas concordavam e outras não. Então o ser do fogo ordenou que todas as que não concordavam fossem jogadas no fogo, que gerou um conflito de morte e magia, pois dominavam rituais mágicos ensinados pela própria entidade. Esse conflito gerou rumores e boatos pela Europa, que chamou a atenção do pequeno Arcanum Arcanorum, que acabara de se formar em Londres. Um grupo que buscava controlar o sobrenatural para não causar um caos na sociedade. Para confirmar os boatos, o Arcanum Arcanorum enviou um jovem mago que acabara de aprender magia, Isaac Ward, que ao chegar na Polônia rapidamente comprovou os fatos e descobriu que a entidade se tratava de um demônio que estava tentando acumular poder para atravessar os mundos e vir para a Terra. Isaac ajudou as Filhas do Fogo, que não concordavam mais com os pedidos do demônio, e numa batalha que durou 2 anos, eles venceram e conseguiram selar o demônio. Isaac deu instruções às Filhas do Fogo para que o demônio nunca mais fosse solto. As Filhas do Fogo se tornaram as protetoras do fogo e continuaram a defender o selo, que protegia a terra daquele demônio. Os anos se passaram e a seita foi cada vez mais diminuindo, pois o ensinamento de geração em muitas famílias das protetoras do fogo não mais estavam sendo repassados, até quase a seita deixar de existir. Com o passar dos séculos, o que era apenas um vilarejo onde aquela seita foi formada, se tornou uma cidade de médio porte, a cidade de Versávia, inspirada em Varsóvia, cidade que sofreu muito na época da Segunda Guerra, mas logo recuperou-se. Foi crescendo e tornou-se uma das principais e mais importantes cidades do interior da Polônia. Com relação à seita das Protetoras do Fogo, que estava quase se extinguindo, houve uma reviravolta em 1972. Uma das poucas integrantes que ainda restava resolveu ir atrás das filhas e filhos daqueles que um dia tiveram um antepassado na seita, sendo que pela primeira vez a seita iria receber membros homens. Mas muitos descendentes não acreditaram ou nem ligaram, e o intuito de fazer renascer a seita foi um total fracasso. Mas os poucos que acreditaram e foram fazer parte, logo se adaptaram à seita, e até mesmo alguns desenvolveram os dons que os antigos membros possuíam, dons esses ensinados pela própria entidade do fogo. Então a seita caminhava até bem, mas um dos seus novos membros, de alguma forma, descobriu sobre o selo, e que se libertasse a tal entidade, ele ficaria muito mais poderoso. Então resolveu buscar como era o ritual e o que fazer para quebrar o selo. Em suas pesquisas descobriu que só era possível quebrar se o sangue daqueles que um dia o lacraram fosse entregue como sacrifício no local do ritual. E foi aí que começou uma das épocas mais sombrias da cidade. Os anos que se seguiram, 76, 77, 78, 79 e 80, foram marcados por uma onda de assassinatos. Muitas pessoas morreram. Até hoje não se tem um número exato, mas o total de desaparecidos foi de 187 pessoas. Os corpos que foram encontrados, que contabilizaram 94, sempre estavam da mesma forma, degolado
e com um corte na coxa, atingindo a veia femoral, para que o sangue pudesse escoar. Todas eram despidas e tinham o nome da sua família escrito na sua barriga, com cinzas. O assassino ficou conhecido como vampiro, devido a ele escoar o sangue das vítimas. Um suposto assassino se entregou em 81. Muitos duvidaram que era realmente ele, mas ele sabia detalhes dos crimes que só o assassino saberia. Ele foi condenado a 3 prisões perpétuas e está em um presídio de segurança máxima. A polícia terminou as investigações e o caracterizou como um serial killer, mas os poucos membros da seita que sobreviveram sabem a real motivação dos crimes, mas não se sabem o paradeiro deles. Depois dessa imensa onda de crimes, a cidade, que vinha numa crescente, expandindo, teve sérios problemas. Investidores fugiram, moradores foram embora. A cidade ficou em decadência. A única empresa de nome nacional que resistiu foi a empresa Werne, um grupo pertencente à família Werne que controla alguns empreendimentos na cidade, dentre eles a madeireira Werne e a fábrica de químicos Werne. Ambas são o que ainda mantém a cidade em pé. Por isso a família Werne é tratada como realeza. Hoje, em 1999, a cidade tem uma desigualdade social imensa. Devido a isso, a criminalidade, que nunca foi alta na cidade, vem crescendo cada vez mais. A quantidade de policiais só aumenta, mas o crime não diminui. Dentre os crimes, a comercialização de drogas pela cidade é o que mais assusta, pois a polícia não consegue pará-la. Também existem lutas clandestinas e locais de apostas. O novo prefeito, que acabou de assumir o cargo, prometeu limpar a cidade e para isso fez grandes acordos com as empresas Werne, que deu uma pequena esperança para os moradores. Esperança logo essa que acabou quando, há 2 dias atrás, encontraram o corpo de uma mulher na floresta, com os mesmos traços dos crimes do vampiro, o assassino do passado. Será que ele está de volta? Será realmente que o verdadeiro assassino foi preso? Será um imitador? E por onde anda aqueles que um dia pertenceram à seita? Vamos descobrir esses e outros mistérios que se escondem em Versávia, entre segredos e sombras.